Facebook, no YouTube, aqui Marcos Aurélio Rocha, em Luziânia, Goiás, uma tarde de quinta-feira de Corpus Christi, ensolarado e quente, já estamos quase no inverno, que dá para se pensar que realmente está havendo um aquecimento global. Voltamos ao nosso livro, nós já tínhamos visto a iniciação do romance insensivo, na segunda parte, que vai tratar sobre Teilhard de Chardin. Antes, no final da sessão passada, quando falávamos de Hegel, a última parte foi sobre a religião revelada. A religião revelada, dizíamos que era o cristianismo. Embora, na fenomenologia, Hegel não declara isso. Isso nós dizemos pelo histórico de Hegel, que os seus primeiros contatos com a filosofia foram através da teologia. Ele foi seminarista protestante em Tübingen, parece, na Alemanha. Nós já temos visto. Uma das suas primeiras obras se chama, na juventude, talvez tenha sido escrita ainda no seminário protestante, a história de Jesus. Nós estamos um fascículo dela aqui, em espanhol, a história de Jesus. É uma história em que ele segue mais ou menos o que é contado nos evangelhos, mas, segundo fala aqui, ele tem uma perspectiva mais moral dentro da linha da tradição kantiana. Aqui tem um apêndice em que já fala da religião revelada. Jesus foi conduzido junto com dois criminosos e sua cruz foi posta no meio deles. Segundo o costume, os soldados repartem entre si seus Pilatos rigiam que fecharam. Este é o rei dos judeus. Aqui ele já começa a falar das contradições. Como vemos, pelo que dá para comprovar que Hegel queria se referir na religião revelada ao cristianismo, a Jesus Cristo. Na religião revelada tem uma passagem em que ele deixa mais claro essa questão, fica mais claro essa posição nossa, quando ele diz: compreender dessa representação exprime agora mais precisamente o que antes era denominado nela o ressurgir espiritual, ou converter-se de sua consciência de si singular na universal e na comunidade. A morte do homem divino como morte, é a negatividade abstrata, o resultado imediato do movimento, que só se consuma na universalidade natural. A morte perde essa significação natural da consciência de si espiritual, ou seja, torna-se seu conceito, indicado assim. A morte daquilo que igualmente significa do não ser deste singular, se transfigura na universalidade do espírito, que vive em sua comunidade, e nela cada dia morre e ressuscita. Aqui, quando fala de finalzinho de ressurreição, fala a morte do homem divino, já dá para sentir que não diretamente, mas ele está falando do cristianismo. Há outras pontes da obra de Hegel sobre qual vai influenciar a obra de Teilhard de Chardin que nós vamos iniciar.
A obra que nós vamos iniciar, segundo o esquema aqui, chama-se O Fenômeno Humano, de Teilhard Chardin, onde ele se propõe a não ser metafísico. Na introdução ele fala que essa obra não quer ser metafísica. Ele não fala ciência, mas assim, diretamente, mas dá para entender que ele quer ser científico. Não quer ser metafísico, e não quer dizer que ele queira ser materialista, ele acredita no espírito, mas a partir da questão da ciência. Hegel tem outras pontes além da religião revelada. É bom lembrar que Chardin é um padre já formado, tudo da Companhia de Jesus, era jesuíta. Os jesuítas, eles surgiram para tentar combater a reforma, mas no campo das ideias, combater a reforma protestante no campo das ideias. Então, eles aprofundaram muito as discussões trazidas. Então, esse embate de ideias é uma característica dos jesuítas. E aqui é um embate, não como os protestantes, mas um embate com a ciência secular e a ciência. Hegel, o sistema de Hegel é um sistema circular, como nós já vimos. Então, aqui, quando da religião revelada, ele vai voltar em muitas coisas que ele já tinha falado. E o sentimento que vem é esse sentimento de rememoração, como se fosse, nós vemos aí, como se fosse uma aspiral. Como se o sistema é uma aspiral em que as coisas voltam. Da questão de Hegel, nós vamos ver na questão da natureza orgânica, e quando ele enuncia a subjetividade na substância, né, ele vai, no fim, enunciar o sujeito absoluto, que Chardin vai colocar como ponto ômega da evolução, em termos da ciência que ele vê, né? No caso é Deus. A questão da natureza orgânica vai levar também a ver essa subjetividade, e isso já o Teilhard Chardin já vai viver mais, né, na questão da gravitação universal e da expansão do universo. Já era um fato da época e Chardin estudou isso. E esse ponto ômega, né, tem a ver com, e esse sujeito absoluto tem a ver com um ponto final de todo o cosmos. Na teoria da relatividade de Einstein, tem a teoria de Lambda, que não é um ponto final, mas porque segundo a teoria de Newton, que dominava antes de Einstein, o universo ele entraria em colapso, com todos se atraindo a todos. Mas Einstein, com as suas observações, viu que o universo estava em expansão. E então ele quis ver por que ele está se expandindo. Então ele viu uma espécie de força que impulsiona o universo a se expandir. No início ele criou uma constante lambda, a teoria de Lambda. Mas ele, no próprio Einstein, viu que era uma coisa muito metafísica e abandonou. Aí ele já anuncia a questão da energia. Como já vimos, Hegel, na Fenomenologia do Espírito, ele fala que a força é universal incondicionada. Na questão da energia, o Teilhard Chardin vai falar num psiquismo. Esses dois, a força universal incondicionada e o psiquismo, é um ponto em comum em que se vê a essência das duas visões, de Hegel e de Teilhard Chardin.
outra coisa da questão de Hegel que vem é a questão da cosmovisão moral. Essa questão da cosmovisão moral vai ser fundamental para Teilhard Chardin enfocar o Cristo cósmico. A cosmovisão moral, como já falamos, a parte ética de Hegel é uma parte meio falha. A de Kant ele desenvolveu mais. Hegel não desenvolveu muita ética. E a cosmovisão moral, segundo nós pensamos, tem de ser visto a partir de um fato lá atrás. Como ele é circular, lá atrás, naquela parte intermediária, depois da percepção, Hegel vai falar do desejo e da necessidade. A partir daí, ele vai falar dos delírios do coração e da presunção da razão. Esses dois fatos, ele não fala muito da presunção da razão, ele fala de delírios do coração. Mas, analisando a obra dele, de Hegel, a gente vê que fala de uma razão, de uma ordem imposta. Ele vai falar de religiosos, fanáticos e tiranos sanguinários. Isso aí a partir, para a nossa visão, de uma razão muito presunçosa e pessoal. Os delírios do coração, ele não fala isso diretamente, mas nós vemos até hoje, né, na questão das violências sociais, a violência moral, né, o assédio moral nas empresas, a exploração nas empresas, a violência sexual, estupro e a violência urbana em geral, né, a criminalidade. Isso é de uma visão radical e individual do desejo e da necessidade que distorce. Ele vai falar de distorção na cosmovisão moral, já numa outra perspectiva. Mas um pouco, no nosso entender, essa distorção que ele fala, de uma maneira muito meio obscura, lá na cosmovisão moral, tem de ser entendido a partir desses conceitos que nós temos na fenomenologia, na parte lá atrás, na parte do desejo e da necessidade e da lei do coração e da presunção. E o delírio da presunção. Esse é aquele que Hegel fala, a lei do coração, o delírio da presunção. Nós analisamos, nós vemos mais o delírio do coração, pelo desejo, e a presunção da razão na questão política e social, na questão da dominação, da discriminação nessa questão. Corroborando com isso, vamos ler outra passagem de Hegel, importante para... Isso vai ser importante para depois, quando Chardin falar do Cristo, né, do fenômeno cristão, ele vai falar do amor cristão. Aí vai entrar essa questão, que é o amor que supera esses delírios do coração. Assim, nós temos a passagem prazer e a necessidade. A consciência de si, que é para si em geral a realidade, tem nela mesma seu objeto, mas o tem como objeto que primeiro é só para si e não é ainda essente. O ser a defronta como uma afetividade outra que a sua, mediante a implementação de seu ser para si, vai ao rumo de um objeto de intuir-se, com a outra essência independente. Intuir aqui já ainda é um sentido Kant de intuir, de sentir. A consciência, quando ela entra em contato com outra essência, com outra consciência, ela o vê como objeto. E esse primeiro fim consiste em tornar-se consciência de si
como essência singular em outra consciência. Ou reduzir essa outra consciência a ela mesma. Ela tem a certeza que em si esse outro já é ela mesma. Aqui, duas partes. Uma, ela trata a outra como objeto e outra trata outra como ela mesma. E fala, o elemento em que, assim, ela passa para o outro, sendo como objeto, passa a ser um desejo. Um desejo de que aquela pessoa se interiorize nela. Seu agir é um agir do desejo somente, segundo os movimentos. O elemento em que o desejo é posto subsiste independentes e indiferentes um do outro. O gozo do desejo supra-assume na medida que convém a seu objeto. Mas aqui o elemento que confere aos dois efetividade separada é antes a categoria, um ser que é essencialmente um representante. É, portanto, a consciência da independência que os mantém separados, sendo a consciência natural, seja a consciência cultivada em um sistema de leis. Quando ele fala sistema de leis, ele vai falar já da razão que nós falamos aqui. Mas o pensamento circular de Hegel é isso. O desejo e a necessidade. A outra pessoa passa a ser um objeto do desejo e passa a ser uma necessidade. Os delírios que a gente viu aqui se transformam em violência, muitas vezes a partir disso. A violência da dominação, principalmente na relação homem-mulher e no machismo, ele fala no machismo, mas dá para incluir aqui. A violência nas empresas do senhor e do servo, que nós vamos ver, nós já vimos lá também, lá atrás, mas aqui um pouco tem a parte do desejo, como nós vimos lá. Mas aqui mais esse delírio do coração, tudo que nós lemos e nós vimos, é essa parte do desejo. Quando ele é só objeto, se não satisfaz, ele desfaz o objeto. Aí, a outra sendo mero objeto, nós estamos vendo direto aí os feminicídios. A pessoa parte porque ela acha a mulher um objeto dele. Ele não pode perder. Se não pode, ele pode. E quando ele se vê na outra consciência, não vê outra consciência independente, mas se vê na outra consciência, muitas vezes, isso está falando no extremo, no menos extremo, é aquelas violências psicológicas diárias daquela pessoa dominadora que quer dominar a consciência do outro, que tem muito nos relacionamentos de casal e mesmo entre as pessoas. E o outro é realmente, quando ele perde, na questão da perda desse outro, a outra pessoa, quando acaba uma relação, ele não pode existir mais sem aquela pessoa, porque ele se identificou. Então, ele mata a outra pessoa e se mata. Não sabe. Aqui já não é objeto, ele tem aquela questão das duas consciências. Fala, eu não posso viver sem ela. Ela também não pode viver sem mim. A pessoa mata e se suicida. Esses são os delírios do coração. A presunção da razão vai vir aqui mais na frente, aqui onde Hegel fala. O que parece ser ordem pública é assim essa beligerância geral, em que cada um arranca o que pode, exerce a justiça sobre sua justiça particular, sobre a singularidade dos outros, consolida sua própria singularidade, que igualmente desvanece por obra do livro. Essa ordem é o curso do mundo, a aparência de uma marcha constante, mas que é somente uma universalidade visada, e cujo conteúdo é antes o jogo incessante da consolidação das singularidades. Aí o problema nessa questão da ordem, ele vai falar dos sacerdotes também. A ordem dos sacerdotes passa a ser uma dominação sobre os outros, e ele utiliza os dogmas, aqui essa ordem, os políticos, se utiliza das instituições, das leis, para ver seus interesses pessoais e seus interesses de poder se firmar. Eu fiz essa divisão que Hegel não faz aqui, mas pegando os termos,
eu fiz essa divisão da distorção, os delírios do coração e a presunção da razão. Aí, lá na frente, isso vai ser importante para quando o Hegel vai ver essa questão do Cristo cósmico e do amor também. A obra de Hegel, o contexto histórico que ela velho, tem um contexto próximo, lógico, que foi no final da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu o prefácio dela, as anotações do prefácio terminou em 1947. A guerra terminou em 45, 2 anos depois, mas ele já devia vir escrevendo, e tem uma vida anterior. Ele era arqueólogo, ele pesquisou, estudou para ser arqueólogo, entendia de física, química, entendia de tudo. Então, e era padre. E era padre também. Ele tentou conciliar, apesar de no início ele falar que não queria ser metafísico, mas ele, no final, ele vai querer conciliar. No prólogo, ele fala isso, ele fala de duas questões. A principal dele é a parte de cima e a parte de baixo. Isso é uma questão cósmica. No prólogo, ele vai falar mais da parte de baixo, da matéria. E no final, no epílogo, quando ele fala do cristianismo, aí ele vai falar da parte de cima. A parte mais importante, que na parte de baixo, ele faz praticamente um resumo da visão da evolução segundo Darwin. E segundo também Darwin e os arqueólogos da época dele. Ele faz aquelas eras, a ortogênese, a noosfera, ele faz todo um termo científico dentro daquela sequência. Mas a obra dele se destaca quando ele vai falar do fenômeno cristão para falar do fenômeno humano. Assim, nós temos isso, é importante se ver que essa questão do cristianismo era fundamental para Hegel, em virtude dele ser francês, e a França também é o palco da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por sua vez, teve uma influência da Reforma Protestante. Nós fizemos um breve relato um breve esquema sobre esse contexto histórico. Mais importante que, para se entender a obra de Hegel, a qual continuamos aqui no nosso esquema. Contexto histórico. Império Carolíngio. O Império Carolíngio é um império eminentemente francês, de Carlos Magno. Esse império foi importante para constituir taticamente toda a Europa. Carlos Magno expandiu os seus terrenos e unificou o pensamento, e expandiu não só a questão territorial, mas a questão do ideólogo, e expandiu o cristianismo para as terras bárbaras, onde não tinha. Inclusive a Alemanha, na Inglaterra e na Alemanha. Quem introduziu o cristianismo na Inglaterra e na Alemanha foi Carlos Magno. Na nossa obra, essa parte é a parte mais importante na questão histórica, e nós vamos ver um fato para se entender o porquê ainda, da união ainda mais visível de Hegel, não só a influência, mas o contexto intelectual são semelhantes entre Hegel e Teilhard Chardin. Aqui, o Império Carolíngio. Carlos Magno foi rei franco, fundador do Império Carolíngio. Era analfabeto de pouca instrução.
dedicou uma parte de seu governo à revitalização da cultura. Interessante, ele é analfabeto, com pouca instrução, né? Foi o principal especialista do cristianismo ante os povos bárbaros, principalmente entre os bretões, anglo-saxões e germânicos. Ajudou a configurar a Europa Ocidental. No campo cultural, foi por época de seu reinado que surgiram movimentos musicais politonais barrocos, cantos agropastoris, peças de teatro, inclusive Shakespeare dessa época, né, que envolvia fatos cotidianos, inclusive romances, Romeu e Julieta, disputas pelo poder, Hamlet, e querelas familiares. Hamlet também tem, se não me engano, Macbeth fala, que iriam ser consagrados como dos mais característicos da Idade Média. Como está vendo, nesse contexto é que surgiu o Hegel e nessa questão da cultura do cristianismo. A Idade Média a França foi fundamental da Idade Média, a Constituição da Idade Média e a construção da cultura da Idade Média. Com a Reforma Protestante e a Revolução Francesa, a Igreja Católica caiu em decadência e o protestantismo entrou em evidência. O protestantismo é visto, num termo alemão, como Aufklärung. Aufklärung é a questão do esclarecimento. Isso porque, para o protestante, o dogma maior é a questão da escritura bíblica. Não vinha das tradições. Porque eles combateram aquelas indulgências e a devoção aos santos, que vieram segundo a tradição, vieram segundo a Bíblia, então valorizar a Bíblia. Ele valorizou que as pessoas lessem a Bíblia. Isso já junto com o Gutenberg já com a imprensa, já com a prensa, né, com a produção de livros, já começou a divulgar mais a Bíblia. E com isso, houve um esclarecimento das populações. Para uma pessoa pobre se tornar protestante, acreditar, tinha de ler a Bíblia, tinha de ser alfabetizado. E a Igreja Católica não, é só ouvir o sermão do padre e pronto, ele virava lá e então houve essa questão do protestante, foi interessante para caracterizar a filosofia, inclusive toda a filosofia alemã, como Aufklärung, que é esclarecimento. A Revolução Francesa, ela teve influência dos protestantes, então tem essa raiz cristã. Inclusive, o seu lema é um lema que pode ser tirado de Cristo. Aqui nós vamos ver isso para ver essa questão dessa disputa de ideias de Teilhard-Chardin, aqui não querer ser metafísico, para não levar isso. O cristianismo fala, a verdade vos libertará, a liberdade na França. Eu vim para que todos tenham vida, a questão da igualdade. E amai-vos uns aos outros, amai-vos inclusive os inimigos. Aí vem a questão da fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Os lemas da Revolução Francesa, aqui são lemas tirados dos evangelhos e do cristianismo. A obra de Teilhard-Chardin, como vimos, diferente de Hegel, ela não tem assim, 3 partes, ela não é muito descontínua, ela segue um caminho explicando a evolução, tem um prólogo, mas a principal descontinuidade, que uma das propostas aqui é falar sobre descontinuidade da obra de Teilhard-Chardin é nessa questão, quando ele fala que não quer ser metafísico. E, ao final, ele fala no fenômeno cristão, no ponto ômega, que é Deus e Cristo cósmico, que são questões metafísicas em termos religiosos. O cristianismo, ele é uma questão bem física, a história. Mas essa questão do Cristo cósmico,
ele já remete à questão do cristianismo e à questão da segunda vinda de Cristo, que é uma questão teológica e uma questão metafísica. Cristo cósmico veio mesmo da passagem de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20. Cristo reconciliará consigo todas as coisas. Aqui nós temos várias Bíblias. Vamos pegar uma em que aqui é uma da Testemunha de Jeová e aqui é uma Bíblia da Harpa Cristã, que é a dos protestantes. Colossenses capítulo 1, 2, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui já fala na questão do ser, de reconciliar, e na questão de ser todas as coisas. Aqui, questão do ser é uma questão ontológica, que é uma questão metafísica. Aqui está a descontinuidade por nós verificada na obra de Teilhard de Chardin. Assim nós pegamos a parte histórica dele, nós não aprofundamos muito, ficamos numa análise mais geral da questão do darwinismo. E a outra parte da visão do fenômeno cristão é a questão da comunidade. Ele vai falar da comunidade. Hegel também, nós vamos ler na Religião Revelada. Lá no Estado de Direito, ele fala dessa questão da comunidade, que é uma coisa que já extrapola um pouco os poderes constituídos. Isso porque lá, quando Hegel faz uma crítica ao Estado de Direito, que é uma abstração, não é realidade. Hegel joga também lá que a realidade maior é a comunidade. Lá no Estado de Direito, quem lê vai ver isso. E aqui o cristianismo é importante para ele, segundo isso, para criar o sentido de comunidade, um sentido maior. Não só o sentido imposto pela lei, pela repressão do Estado, da polícia. Essa questão é que vai gerar a questão ética, e essa visão do cristianismo ainda é uma visão atual para a configuração das relações na sociedade. No fenômeno humano tem uma introdução em que ele fala que a parte de cima ela atrai a de baixo. Ele fala assim, do ponto de vista energético, eu tinha um livro desse fenômeno, igual esse aqui, inclusive acho que era do meu pai, muito velho, ele se perdeu, eu já estava até acabando. Essa versão, as palavras talvez em algum sentido tenham mudado. Mas Teilhard de Chardin fala, do ponto de vista energético, renovado pelos fenômenos de radioatividade, os corpúsculos materiais podem agora ser tratados como reservatórios provisórios de uma potência concentrada, jamais apreendida de fato no seu estado puro, mas sempre mais ou menos atenuada até na luz. A energia representa atualmente para a ciência a forma mais primitiva do esforço universal, donde uma tendência instintiva da nossa imaginação a considerá-la como uma espécie de fluxo homogêneo primordial, do qual tudo o que existe de figurado no mundo não seria mais do que fugitivos turbulhões. Deste ponto de vista, o universo encontraria sua consistência e sua unidade final no termo de sua decomposição, aguentar-se-ia pela parte de baixo. Tenhamos em mente as verificações e as medições indiscutíveis da física, mas evitemos apegar-nos à perspectiva
final que elas parecem sugerir. Uma observação mais completa dos movimentos do mundo nos obrigará pouco a pouco a invertê-la, isso é, a descobrir que as coisas se aguentam unicamente a força da complexidade pela parte de cima. Nessa parte de cima, que ele vai falar do ponto ômega que ele quer ligar, ele faz todo o percurso da parte de baixo. Aí, nós vemos que a energia é um prolongamento, um aprofundamento da ideia de força newtoniana. Massa vezes aceleração da gravidade. A massa já é analisada na força, massa vezes velocidade, é a força, né? E a energia de Newton é da capacidade de fazer trabalho. Agora, aqui não, a energia é a capacidade de pôr as coisas em movimento. Então, a energia é potencial, quando faz trabalho, mas já tem essa capacidade de fazer. A energia, por outro lado, passa a ser a essência das coisas. Aí, na análise de Taylor-Chardin, a parte de baixo é uma análise da matéria. Mas como você viu, a energia é uma questão fundamental. A energia, como em Hegel ele colocou a força como o universal incondicionado, e faz uma análise, aqui dá para se colocar para dentro com uma coisa e passar a ser a energia como se universal e essa essência. Na parte de baixo, ele faz uma análise da matéria. Mas fazendo um interface com o Hegel, nós está vendo, e olhar a matéria como substância, Hegel já vê como sujeito, e olhar a matéria como existência, como ser aí existente, Hegel na lógica, não na fenomenologia, ele vai falar, a existência é a essência que se manifesta. Então a matéria é a essência que se manifesta. A matéria e a substância é uma manifestação do ser também. Aqui, já na parte de baixo, tem essa conexão em que ele vai ver isso. Aí, segundo Taylor-Chardin, a matéria se divide em sistema, tóton, o todo e o quanto. Sistema para nós, fazendo um paralelo, puxando a parte de cima, puxando a de baixo, no sistema nós vamos na parte de cima ver a onisciência de Deus. No tóton, que é o todo, no sistema é as relações em que os vários indivíduos fazem a partir da energia, as relações atômicas na camada de valência, as relações ácido-base na química, tudo, esse é o sistema. O tóton é o todo da matéria, aquele bloco feito dentro desse sistema, dessas relações. O tóton é a onipresença de Deus, o todo seria a onipresença do ser, né, o de Deus. E o quanto seria a energia e seria, lógico também, né, a onipotência. Aí fazendo interface com essa parte da introdução de Taylor-Chardin, da parte de cima com a parte de baixo, nós fazemos essas interfaces. Outra questão dessa descontinuidade é essa questão da metafísica. A metafísica, ela, de origem, é um livro de Aristóteles, depois da física. Ele fez a física, que é a análise dos seres vivos, do movimento, e depois das plantas, ele tem uma física toda elaborada. E depois tem a metafísica que vem depois disso. Coincidentemente, na metafísica, é que ele vai analisar questões ontológicas, questões do ser, da qualidade, da ipseidade. E
Mas a metafísica era só isso. E agora, quando Teilhard Chardin vai analisar a evolução, e até hoje, quando se vai analisar arqueologicamente no campo, a base é o carbono 14. Agora, quando se analisa a evolução, se analisa a questão de milhões e milhões de anos atrás. Aí nós vemos que há uma certa metafísica que nós falamos, porque um experiente científico tem de ter a questão do observador. Inclusive, o observador, apesar da ciência proclamar sua neutralidade, depois da física quântica, fala que o observador ele influencia também no objeto observado. Mas, e quando você pega o carbono 14, faz uma datação, e a partir daí você estabelece as eras, e hoje em dia até na ficção científica, por isso ficção científica, se visualiza até o cotidiano, assim, de milhões de anos atrás, mas não tem esse observador. Então, essas etapas, até hoje fala a teoria da evolução por causa disso, apesar de ser científica, baseada em dados de coisas, mas no termo popular, essa distância de eras, milhões de anos, torna também uma questão metafísica. E o problema disso é que ela coloca a evolução darwiniana, principalmente, coloca um homem, um animal do ramo dos hominídeos junto com o do macaco. Teilhard Chardin, quando ele vai analisar o pensamento, ele já procura dar um destaque sobre essa questão, que no pensamento o homem é um animal, sim, mas é o único animal que sabe. O homem, ele se reflete, é o ser para si de Hegel, né? O homem vê e reflete sobre o que ele está vendo. Os animais, até hoje, agem por instinto. Pode ser que um animal ou um macaco venha fazer raciocínios reflexivos elaborados, mas eu estou com 57 anos, acho que eu vou morrer e não vou ver isso. Isso que eu falo. Então, essa questão é uma questão cientificamente bem provável, mas no cotidiano é metafísico. Então, quando ele não quer ser metafísico e ele utiliza a teoria da evolução para estabelecer as eras de milhões e milhões de anos, como que foi surgindo, aqui não existiu o Big Bang ainda, mas ele fala da questão do átomo, mas ele fala da questão do átomo, do surgimento do átomo, já prevendo o Big Bang. Ele fala numa espécie de uma explosão que começou a organizar os elementos. Na introdução do fenômeno humano, ele coloca isso. Aí ele tem a visualização também, na época dele, de ser tudo aquilo científico, e que as pessoas você analisando realmente tem todo um arcabouço racional, científico, para ver o ponto ômega como Deus e essa questão do Cristo cósmico. Tem toda uma ponte. Mas essa ponte a ciência oficial nunca reconheceu. Ela continuou sendo metafísica tradicional e continua sendo religião. Mas o problema da metafísica do carbono 14, a metafísica, esse sentimento de metafísica do darwinismo, é que já a distorção que já estão vendo hoje, já tem crítica dentro até da comunidade científica, que é a questão do darwinismo social. Agora mesmo, a questão da vacinação no Brasil e a questão da imunidade de rebanho é uma coisa vinda do darwinismo social, que é a análise do homem apenas como um animal, mas um homem é consciente. E essa questão do Cristo cósmico veio bem de encontro também como já vimos lá, com a natureza orgânica e depois com a biologia holística. Os holistas gostam muito da visão
não fala de Cristo, mas fala dessa subjetividade existente em toda a natureza. Mas eles falam de autopoiese. Os organismos, eles próprios se criaram sozinhos. Aí viola um pouco a lei, um princípio científico, que é o princípio da casualidade, tudo tem uma causa. Quando a gente fala, igual o Big Bang também, essa questão da autopoiese, nesse ramo também é uma questão metafísica, que não dá para entender. Porque no físico, que gente que se conhece, uma coisa sucede uma outra, uma coisa provoca a outra. Agora, na questão da ciência, de equiparar com a ciência natural tem esse problema, a física, tudo, até a evolução. O progresso poderia ser visto na questão social, as ciências sociais. Um dos próximos trabalhos nossos vai ser sobre essa questão, da questão ética, a partir de Kant e de Bergson e de Berg, tem essa questão da ciência e da questão da ciência social, que é diferente da ciência da natureza ou das ciências exatas. Com relação ao cristianismo e os problemas éticos, e com esse amor maior, tendo em vista a comunidade, acabaria essa visão individualista, mesquinha e egoísta do amor só interpessoas. O cristianismo dá essa visão, amar uns aos outros, amar os inimigos, essa visão de comunidade, de visão geral. Um dos problemas éticos é a questão da família. A família volta a ser um centro importante. A família é a base também, e a questão a religião tem por base a família. Em Mateus 19, 5-6, fala: o homem deixará a sua família, unirá a sua mulher, os outros fundarão uma só casa. Aqui, atualmente, tem o problema da família homoafetiva. Cristo, na época dele, não tinha. Inclusive, tinha o problema dos homossexuais, mas nos evangelhos, Cristo não trata do problema dos homossexuais. O matrimônio é homem e mulher. Ele passa ao largo um pouco, ele trata um pouco quando ele vai falar dos discípulos deles que foram rejeitados em alguma comunidade, que os discípulos iam sair, rejeitaram a mensagem cristã, né? Os discípulos sacudiam a sandália, e naquele dia Sodoma e Gomorra vai ser bem melhor tratado do que eles. Isso quer dizer que o pecado principal, segundo a tradição, né, seria Sodoma e Gomorra seria o homossexualismo. Então não seria um pecado assim grave quanto rejeitar a mensagem fundamental de Cristo, que é essa mensagem de amor, essa é a nossa visão. E essa é a visão que está ali dentro do Evangelho. Então, tem de ver com muito amor essa questão dos homossexuais, né? E muita gente acha que São Paulo deixa a entender isso numa das cartas dele, né? Se fosse algo tão assim, tão premente, haveria uma condenação formal direta de Cristo nos evangelhos, e não tem essa condenação. Tem a questão dos escândalos, ai daqueles que promovem escândalo, mas não, dos evangelhos não consta isso. E mesmo assim, questão de escândalo, os discípulos uma vez, quando ele falou escandalizaram, falando questão de escândalo, é que Jesus falou que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Ele fala, quem pode se salvar? Ele fala, para Deus tudo é possível. Mesmo essa questão de escândalo, se for a mensagem cristã, leia os evangelhos, não tem essa condenação brutal e coisa. Sodoma e Gomorra é mal visto tudo, mas ele falou que rejeitar a sua mensagem seria, Sodoma e Gomorra seria mais bem julgada que uma pessoa. Essa rejeitar é lógico, não é só um rejeitar assim mesmo, um rejeitar do coração e contra todos aqueles princípios que ele estava divulgando, que Cristo divulgou,
e cuja base primeira é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aqui, se a mensagem cristã, de novo, ela na questão ética continua atual para a gente ver a partir dos princípios cristãos. Esse amor cósmico, não só Cristo cósmico, Cristo, tem lá Chardin, eu vou enfatizar lá, ele vai falar desse amor cósmico. Aqui no livro nós tiramos essa parte em que ele fala, tem lá Chardin, do amor nós só consideramos atualmente com que requintes de análise o aspecto sentimental, as alegrias e sofrimento que ele nos dá. É no seu dinamismo natural, na sua significação evolutiva, que eu sou levado a estudá-la aqui, a fim de determinar as fases últimas do fenômeno humano. O amor, sob todos os matizes, não é mais nem menos que o sinal mais ou menos direto marcado no âmbito do elemento pela convergência psíquica do universo sobre si mesmo. Com o amor do homem pela mulher, pelos filhos, pelos amigos e até certo ponto pelo país, imaginamos muitas vezes ter esgotado as diversas formas naturais de amar. Ora, desta lista encontra-se precisamente ausente a mais fundamental forma de paixão. Aqui, sob a pressão de um universo que se fecha, precipita os elementos cada um sobre outros no todo. Afinidade, por conseguinte, o sentido cósmico, autonomia, autoridade, reversibilidade, portanto, ao fim e ao cabo, transcendência. Os quatro atributos de ômega. E ele vai falar depois nessa questão do cósmico, do amor cósmico, do Cristo cósmico. E então era isso que nós vamos falar. Vemos também na questão da ciência, que a ciência valoriza muito a entropia e não a entalpia. Isso voltando, a entalpia seria um princípio mais ou menos de ver o universo dentro daquela perspectiva inicial que Einstein quis ver na teoria de Lagrange, depois ele abandonou, que uma constante universal que harmoniza tudo. Depois Einstein mesmo. Uma coisa que harmoniza. A entalpia é a quantidade de bruta de matéria e energia que se encontra no ambiente. A entropia é o que se perde. No que se perde realmente é quando há transformações, mas algo se conserva. Então vamos valorizar também, até porque a entalpia vem de ente, né? Entropia e entalpia. E entalpia evoca mais a questão do ente na análise da matéria. Então, é sobre isso que falamos. Até a próxima.